dia, turma. Hoje a gente vai apresentar o trabalho de educação física. Meu nome é Ana Laura e eu sou do segundo A. Bom dia, gente. Meu nome é Maria Clara, também sou do segundo A e agora a Tom vai falar um pouco sobre ele. Bom dia, pessoal. As meninas me convidaram para estar fazendo esse trabalho junto à turma, né? E como elas me apresentaram como Tom é como eu sou conhecido, na verdade meu nome é Washington, né? Sou professor de educação física, formado em educação física, com licenciatura plena em educação física, né? Nesse sentido, atuo tanto no campo informal quanto no formal, né? Posso estar trabalhando tanto em escolas, né? Quanto também em academias, estúdios, né? E tenho uma especialização em fisiologia do exercício, fisiologia aplicada à saúde e performance, né? E formação específica nesta área em que eu atuo hoje, outra área que eu atuo hoje, né? Que é o treinamento físico funcional, né? Fui atleta de voleibol e hoje não estou mais como atleta de voleibol, né? Mas de vez em quando jogo um pouco, né? Gosto muito do voleibol, né? Voleibol, eu tive uma vida com o voleibol. Bom, gente, agora Tom vai contar pra gente um pouco da história dele, como era ser atleta de vôlei, entendeu? Bom, o voleibol eu conheci o voleibol aos 10 anos de idade. Até então, meu contato era com futebol, futsal, nunca joguei bem, né? Fui aquele chamado perna de pau, né? Não jogava nada, né? Mas aí quando eu conheci o voleibol, e quando eu conheci o voleibol tive muita dificuldade, porque o voleibol é um esporte em que requer muita coordenação, requer uma excelente velocidade de reação, né? Então as qualidades físicas são muito exigidas assim, no voleibol. Você não tem muito tempo para pensar no que fazer. O tempo é o deslocamento em que a bola leva até chegar às suas mãos. Chegou nas suas mãos, você já tem que decidir. É mais né? difícil que futebol. Assim, Isso aí, o futebol, o basquete, o handebol, você tem a oportunidade de parar a bola e pensar no que vai fazer. O voleibol não. Chegou nas suas mãos, você já tem que agir. Né? Você não tem tempo para isso. Então eu tive muita dificuldade assim no início, com os 10 anos, né, quando eu comecei a jogar voleibol, antigamente com o Rogerinho, que era o levantador da seleção de Caculé, né? E assim fui crescendo no voleibol, né, desde os 10 anos, aos 16 anos a minha geração, né, eu, Pedro, Ailton, Kardec, Marreta, André, né, nós éramos seleção juvenil, jogamos contra a seleção adulta, ganhamos de 3-0 da seleção adulta, depois marcamos outro jogo, ganhamos novamente da seleção adulta, e aí a minha geração, ainda juvenil, 16, 17 anos, é quem passou a representar a cidade, né? Representar Caculé nos vários jogos amistosos, torneios, jogos abertos no interior, inclusive quando tínhamos 20 anos, a maioria de nós tínhamos 20 anos, tínhamos 19, outros 21, fomos campeão dos Jogos Abertos no interior, em Caetité, né? E assim foi construída assim, a nossa história. Nessa época, eu já havia ido morar em Vitória da Conquista, né? Treinava na seleção juvenil, aos 19 anos treinava na seleção juvenil Vitória da Conquista, aos 20 anos tinha ido para Salvador. André já estava em Salvador, aos 19 anos, né, em 1994, André já estava em Salvador, já treinava no clube lá, nas férias, e aí eu fui para lá e comecei a treinar em 95, treinar junto com ele, no mesmo clube. Né? Disputávamos o campeonato baiano, neste ano fomos vice-campeão baiano, no ano anterior o time havia sido campeão baiano, né? E assim a gente foi construindo assim, a nossa história. Enquanto aqui em nossa cidade, representando a seleção, assim, o nosso time fez história, porque era o melhor time da região. Era o melhor time da região, né? Era muito difícil
A gente perdia uma ou outra partida sim, né? Mas era muito difícil perdermos alguma partida. Isso aí foi acontecendo com muita prática, né? Muito treino para conseguir fonte, muito forte assim, né? Isso daí. Era muito treino. Aí, só que assim, eu até estava falando aqui que hoje as pessoas têm uma oportunidade que nós não tínhamos. Qual era essa oportunidade? Hoje vocês têm a graça de ter professores de educação física formados, né, ex-atletas formados, treinando vocês. Na minha época, não. Nós não tínhamos professores de educação física para nos treinar. Também não tínhamos as facilidades que vocês têm hoje. Hoje vocês podem buscar muita coisa na internet. Não existia essa internet para a gente pesquisar nada. Então o que a gente aprendia, o que a gente via, vivenciava com o mundo externo, era através da televisão. Né? Então assim, era você assistindo aos treinos de vez em quando de uma seleção, de um clube, era você assistindo a partidas, então assim, você ia absorvendo uma coisa ou outra ali. Isso daí. Hoje não, você pode pegar tudo ali na internet, né? Como você faz cada tipo de coisa, jogadas, treinos, né? Então muitas vezes a gente criava, a gente inventava, né? Muitas vezes a gente achava que estava fazendo algo que era benéfico, quando na verdade a gente estava se prejudicando. Por exemplo, treinava cortada com bola de basquete, resultado, lesão no ombro, né? Bullshit, para quase todos, não, para todos os atacantes, né? Todos os atacantes que chegaram a fazer isso desenvolveram um bullshit, né? Pliometria, que era o treinamento com saltos, né? Acabávamos machucando bastante ali o joelho, porque saltávamos demais, porque não tinha na época a academia. A gente não tinha academia para treinar. Treino físico antes, né? E isso daí. Hoje, quando a gente fala assim do treino físico, a gente fazia o treino físico, o preparo físico, porque a gente corria, né? Fazia o treinamento aeróbico, tanto que a gente tinha muita resistência. Né? A gente fazia um treino anaeróbico sem saber que estava fazendo o treino anaeróbico, mas estava fazendo o treino anaeróbico, então a gente aguentava aquele pique do rally, né? Aquelas disputas, né? Então a gente tinha muito preparo para aquilo, né? A gente fazia alongamentos, a gente fazia flexões, abdominais, a gente fazia muita coisa nesse sentido, mas se você for pensar assim, no treino físico, hipertrofia, né? O treino físico para ganho de massa muscular, isso não existia, a gente não tinha essa possibilidade. Justamente isso aí, evitar a lesão, prevenir lesão, né? E também para estar tratando lesão. A gente não tinha essa possibilidade. Então, assim, era uma coisa mais difícil, muito mais difícil do que se tem hoje. Hoje as pessoas têm muito mais acesso, mais possibilidades. A gente vai fazer outra pergunta, né? Sobre, hoje em dia, você, no início da entrevista, você falou, né? Que não está mais praticando vôlei, que você é ex-atleta. E hoje em dia, você está fazendo a mesma rotina ou continua com alguma outra atividade física? Isso daí. Bom, eu sempre, como eu falei, eu sempre fui ativo, fisicamente ativo. É difícil para quem gosta, o problema é quando você tem preguiça, quando você não gosta da atividade, você faz a atividade porque você... Mas tem que fazer. Isso daí, você enxerga que, eu necessito, mas eu não gosto, eu vou fazer só porque eu preciso. É igual o remédio, ninguém gosta de tomar remédio, toma remédio porque precisa. Então, a atividade física entra nessa daí, né? Eu posso até não gostar, mas eu preciso da atividade física. Então, o que acontecia? Eu sempre gostava da atividade física. Eu comecei o voleibol, quando eu era praticante do voleibol. Não há muito tempo, tem pouco tempo que eu vim deixar de jogar como jogava, treinar como treinava. Tem pouco tempo, né? Mas eu nunca parei. Mesmo quando antes mesmo de parar, já fazia outras coisas. Né? E eu, a princípio, comecei com a musculação, com o treinamento de força em academia, né? Atuando como personal, como avaliador físico, acabava treinando também. Enquanto personal, você tem a necessidade de conhecer, de fazer para saber o que de fato se sente, como é que é. Você não precisa só do conhecimento teórico, né? Você precisa do conhecimento prático também, isso daí. Você precisa do conhecimento prático também. Só que nesse meio caminho, eu acabei descobrindo uma outra paixão. Eu tenho uma paixão dentro da minha área, que é a educação física, que é a avaliação física, que é o treinamento personalizado, principalmente quando o foco está voltado para a saúde. Gosto muito da preparação esportiva, do preparo assim, para o esporte, mas não tive essa oportunidade ainda, até que tentei montar a equipe de handball aqui na cidade por 2 anos, mas tive a tentativa frustrada por não terem me cedido espaço para fazer um trabalho voluntário. No entanto,
eu comecei a fazer outras coisas. Outra paixão que eu acabei descobrindo, né, foi o treinamento físico funcional. Na verdade, todos os meus alunos, né, todos, a maioria deles falam que vai para o CrossFit, né, porque existe uma semelhança enorme entre o treinamento funcional e o CrossFit. Se você olhar o ambiente de treino para o treinamento funcional, que é o espaço que eu tenho aqui, é exatamente o mesmo espaço para treino do CrossFit. Agora, qual é a diferença entre o treinamento funcional e o treinamento CrossFit? O CrossFit. A primeira coisa é que eles têm uma semelhança enorme, porque dentro do próprio CrossFit, as tarefas que se executam são todas tarefas funcionais. São Isso. E quando a gente chama assim de tarefas funcionais, são tarefas que são realizadas necessariamente para a gente melhorar algum tipo de gesto que a gente faz no dia a dia. Como existem tarefas de empurrar, tarefas de puxar, empurrar, puxar, de saltar, levantar, agachar, entendeu? Então são tarefas desse jeito. Então é isso que você acaba trabalhando. Os tipos de equipamentos são os mesmos, né? Os hacks, tem aqui os hacks da treinamento funcional para CrossFit, né, que vem da ginástica olímpica, né? Nele você acaba executando tarefas que são da ginástica olímpica. Você tem peso olímpico, né, que a gente trabalha com LPO, com levantamento de peso olímpico, da mesma forma como se trabalha também no CrossFit. A gente faz o Kettlebell Training, o treinamento com Kettlebell, que são as bolas de ferro com alça. No CrossFit também, caixas de Plyo Box, essas caixas para salto, no CrossFit também, argolas olímpicas, trabalho com pneu, com Bulgarian Bags. Então assim, é necessariamente a mesma coisa. O pessoal fala, eu vou para o Cross, eu nem corrijo mais. Eu vou para o Cross, eu não vou para o Cross hoje, né? Eu nem corrijo mais porque é basicamente a mesma coisa. Basicamente a mesma coisa. A diferença, na verdade, está na forma como é prescrito o treino. Tá entendendo? Na organização da sessão de treino, não no tipo de atividades que você faz, tanto em um quanto no outro. E aí hoje, né, é a modalidade de treino em que eu sou mais fidedigno, em que eu faço de fato, que eu treino de fato semanalmente, né? E semanalmente eu treino isso. E esporadicamente estou jogando vôlei, né? De vez em quando apareço lá na quadra, já tenho a pretensão, na verdade, de melhorar essa frequência, já não ser mais de vez em quando, né? Já tenho até conversado com o Pedro, conversado com os meninos lá, né? Porque eles, além dos dias de treino, porque não dá para eu estar no treino deles, né? Que é por conta de faixa etária, mas além dos dias de treino, eles têm os dias de baba, né? Então já está conversado que vou estar participando com eles lá de vez em quando. E assim, é muito bom sempre estar ativo em algum esporte, né? Porque além de ajudar fisicamente as pessoas, mentalmente também, né? Mentalmente, eu costumava dizer o seguinte, porque o voleibol servia para mim como uma válvula de escape. Era um momento em que eu poderia ter problemas familiares, problema no trabalho, qualquer tipo de problema. Mas quando eu entrava dentro da quadra, e até hoje, quando eu estou dentro de quadra, parece que desliga alguma coisa. Isso aí. Parece que desliga alguma coisa aqui na minha cabeça, que os problemas continuam existindo, mas nada mais se passa em minha cabeça, além daquilo que eu estou vivendo no momento, que é aquela concentração no jogo. E até mesmo é uma particularidade minha também, né? Eu não consigo me concentrar em várias coisas, né? Então, se eu estou jogando, eu estou simplesmente jogando. Se eu estou estudando, eu estou simplesmente estudando. E o voleibol serve para mim como uma válvula de escape. Assim, detalhe. E para que sirva como uma válvula de escape, é necessário que o esporte, ou qualquer que seja a atividade física que você pratique, que ela lhe proporcione prazer, que você faça porque goste. Quem gosta. Isso daí. Nessa área de treino aqui que você treina seus alunos, pessoas que praticam esporte como vôlei, handebol, basquete, que ajuda muito também, né, em relação ao preparo físico. Com certeza, até mesmo porque tanto dentro do treinamento funcional como no treinamento de musculação tradicional, convencional, né, a sessão de treino ela pode ser prescrita de acordo à necessidade desportiva, ou seja, se uma personalizar justamente. É como um atleta de futebol, ele tem necessidades que o atleta de voleibol não. O atleta de voleibol ele já necessita de outras
coisas que o atleta de futsal não. Tanto dentro do treinamento de força, que é uma das coisas que a gente faz, quando a gente fala assim, o treinamento de força é musculação, o pessoal chama muito de musculação, mas a gente chama de treinamento de força. Tanto dentro do treinamento de força, como nas várias outras qualidades físicas trabalhadas, como a agilidade, mobilidade, flexibilidade, condicionamento aeróbico, né? Treinamento aeróbico, né? Ou a pliometria, que é essa parte de saltos que a gente acaba trabalhando muito. Então, assim, a gente pode sim prescrever de acordo ao esporte que a pessoa pratica para melhorar os gestos esportivos. Pensando na performance no gesto esportivo, a gente acaba fazendo isso. Tem alguns meninos, né, desses aí do juvenil que treinam aqui em Caculé, que jogam, já andam disputando aqui, alguns deles estão aqui comigo, né? Eu cheguei a fazer alguns trabalhos específicos assim para eles, pensando em melhorar a impulsão. Então fui fazer um treino pliométrico, além do pliométrico, um treino de força específico para membros inferiores, né? Então, assim, a gente acaba sim fazendo isso e é extremamente necessário, é o que eu falei. Na minha época não existia academia aqui em Caculé que a gente pudesse treinar. No entanto, por conta dessa falta de academia, do tanto de esforço que a gente fazia, vieram aí lesões, né? Hoje a gente poderia não ter essas lesões se a musculatura tivesse sido preparada para receber tanto esforço, tanto impacto, né? Isso aí. E a gente queria saber também como que a vida saudável influencia na jogabilidade de um atleta. Bom, a gente tem várias coisas aí que podem influenciar na vida, na rotina saudável ali de um atleta. Não sei se vocês já perceberam que, por exemplo, vai ter um jogo da seleção brasileira. Eles não estão em casa e de casa eles saem para o estádio, para o espaço do jogo. Eles ficam na concentração. Por que na concentração? Porque eles precisam, é necessário que a equipe técnica tenha todo o controle da rotina diária deles ali. Como é que está o sono? Está em dormir na hora certa? Está tendo o tempo de sono que deveria ter? Como é que está a alimentação? Né? Está consumindo, porque tem jogador que, se você não tiver o controle, vai para a farra, vira a noite na farra, bebe, e aí já sai da farra para dormir, sai para jogar, né? Não tem disciplina, ou seja, não dormiu, ingeriu muita bebida alcoólica, comeu tudo quanto é coisa, ou seja, não tem um controle na alimentação. Então, numa concentração, esses atletas têm, se os atletas profissionais, eles precisam ir para uma concentração, está ali dentro de uma espécie de internato para ter esse controle, o amador necessita da mesma coisa. Isso daí, senão não vai ter o mesmo desenvolvimento, né? O mesmo desempenho. Né? Então, o atleta amador ele necessita também ter um sono regular, reparador, dormir no mínimo 8 horas por noite. Né? Ele precisa ter uma alimentação saudável e cabe a gente entrar no mérito do que seria essa alimentação saudável, porque todo mundo tem uma noção do que é a alimentação saudável. Se eu perguntar para qualquer uma de vocês duas, vocês têm uma alimentação saudável, você sabe dizer. Quando vocês disserem que sim ou que não, é porque vocês têm essa noção, sabe o que são alimentos saudáveis e o que são alimentos não saudáveis. Quantidade não é só o tipo de alimento, mas a quantidade que eu consumo de cada alimento, né? Como eu havia falado, bebidas alcoólicas, né? Não é que a bebida alcoólica em si seria um problema que você deveria abolir completamente pelo fato de ser atleta, mas existem formas de você beber, ou seja, às vezes você fala limites, né? Mas se você não tem controle sobre limites, né? Para você não existe limite. Você tomou a primeira latinha de cerveja, você tomou a primeira dose de conhaque, de uísque, de qualquer coisa que seja, e você não sabe mais quando parar, o ideal é não tomar a primeira dose, não dar o primeiro passo, né? Porque é necessário esse controle. Para que o atleta também tenha essa vida saudável, essa rotina saudável, ele necessita de todo tipo de treinamento. É o treinamento técnico, o treinamento tático, a preparação física, como a gente falou aqui da musculação, que não adianta nada ele fazer o técnico e o tático e faltar para ele a musculação, faltar para ele o treino de força, seja no treinamento funcional, no treinamento convencional, no treinamento do crossfit, né?
Então, assim, é necessário isso daí, ele ter esse controle, porque isso também vai ajudar ele a controlar peso. Todo atleta que não controla peso, ele acaba não tendo o mesmo desempenho, cai o rendimento na medida em que ele ganha peso. Né? Então, tem as várias coisas associadas, tudo associadas aí ao ganho de peso. Né? Toda uma rotina. Uma rotina, isso daí. Né? Quando nós participávamos dos Jogos Abertos do Pernambuco, ia para Caetité várias equipes, só que tinha o voleibol, onde ninguém consumia bebida alcoólica nenhuma, onde todo mundo procurava ali para o alojamento, que era alojamento, a gente não ficava em hotel, para o alojamento, para dormir, ter aquele sono reparador, dormir o tempo, se preparando para o jogo no dia seguinte. Né, a gente procurava fazer isso. Enquanto isso, o pessoal do futsal, eles já saíam daqui bebendo dentro do ônibus, né, lá era só farra, na volta, só farra, né? Então, assim, os rendimentos mudavam, né? A gente conseguia. E por isso que o time de Caculé, assim, o time da sua geração, se destacou mais na região. Isso daí, isso daí. A gente acabou se destacando até mesmo porque o perfil da maioria das cidades, por exemplo, o perfil do pessoal de Guanambi era um perfil de bebedeira, um perfil assim, de pessoas assim, que gostavam muito assim, da farra. Né? Isso influencia demais. Né? Então, assim, fazer. Se eu posso até jogar vôlei simplesmente porque o voleibol, para mim, é uma válvula de escape, ali eu encontro os amigos, vou fazer uma resenha, fazer uma brincadeira, vou me distrair. Mas quando vou atrás do poder público para me dar uniforme, para me dar transporte, para pagar, no caso de vocês, que tem um professor de educação física sendo pago para treinar, né? Eu tenho que fazer valer tudo aquilo que estão investindo em mim, porque é um investimento. Então eu preciso fazer valer tudo aquilo que estão investindo em mim. Então eu vou sair daqui, né, para farra, estou sendo bancado enquanto atleta amador, né, mas estou sendo bancado por isso que é um prazer para mim, mas eu não estou levando a sério. Isso aí, eu vou só para me divertir, gastar dinheiro público só para me divertir. Então a gente levava a sério dessa forma, né? Eu acho que convém que você leve a sério, porque ninguém, quando sai, não sai querendo perder, sai querendo ganhar. Aceitar a derrota é uma coisa, mas já ir, né, se preparar para a derrota, porque quando eu não faço o que eu devo, eu estou me preparando para a derrota. Né? Agora sim, a gente percebe, né, que antigamente o vôlei com Caculé não tinha, que a gente estava falando, essa oportunidade de academia, treino multifuncional, essas coisas, mas mesmo não tendo isso, ainda era um time bom, a gente ganhava as coisas, né, então, mesmo tendo isso, ainda, né, dava pra... Então, assim, mesmo não tendo, porque na verdade era o seguinte, o que acontecia, essa não era a realidade de Caculé, era a realidade de Caetité, de Guanambi, né, de Brumado, as cidades contra quem a gente mais jogava também, se tinha Barra da Estiva, tinha Vitória da Conquista, tinha Santana, Santa Maria da Vitória, Bom Jesus da Lapa. Então era a realidade, Vitória da Conquista que vivia uma realidade diferente, mas raramente a gente chegou a jogar contra a Vitória da Conquista. Né? Mas era uma realidade assim, bem diferente. Mas era para todos, ou seja, o que faltava para a gente aqui em Caculé, faltava para todas as outras cidades. Então a gente vivia em pé de igualdade. Mas hoje dá para se dizer que nós hoje aqui em Caculé vivemos também em pé de igualdade com as outras cidades, porque o que a gente tem, e isso que a gente tem de oportunidades aqui em Caculé, nessas outras cidades todas têm. No ano de 2000, em 1999, iniciou o curso de Educação Física em Guanambi, da UNEB em Guanambi. De lá para cá, só vem sendo lançados profissionais de mercado, né? A partir de 2003, 2004, aí a cada ano a UNEB joga uma turma inteira de profissionais de Educação Física no mercado. Depois, posteriormente, se eu não me engano, aí depois de 2010, aí já começou também com o curso de Educação Física na FG, né? Aí já lá tem em outros, se eu não me engano, na FAINOR, em Vitória da Conquista, né? E vários outros cursos EAD. A Educação Física acabou se tornando também um curso EAD, né? Até a própria UNEB tem seu curso semipresencial, né? EAD de Educação Física. Então, assim, todas essas cidades da região, elas têm profissionais de Educação Física, inclusive está tendo profissional de Educação Física até sem emprego hoje, né? Antes faltava profissional, hoje está tendo profissional sem emprego.
E é uma coisa que assim, a gente deveria aproveitar mais, porque a gente tem mais oportunidades em si, a gente tem uma tecnologia mais avançada em relação a treino, em relação a lesões. Justamente. Então, assim, qualquer lesão assim, que a pessoa poderia ter antigamente muito séria, poderia, né, parar de jogar vôlei. Isso aí. E hoje em dia também tem mais coisa pra... É isso daí, justamente, né? Acho que a parte principal que entra nisso daí é a parte de prevenção. E quando prevenção de lesões, e quando a lesão está estabelecida, por exemplo, na minha época, se eu tivesse uma lesão e eu precisasse de um acompanhamento de um fisioterapeuta, não existia esse fisioterapeuta. Não existia esse fisioterapeuta. Né? Se eu precisasse de acompanhamento de um fisioterapeuta, não existia esse acompanhamento de fisioterapeuta. Né? E aí, como é que eu ia fazer uma reabilitação? Eu teria que ir para Guanambi, teria que ir para Primar, para Vitória da Conquista, né? Para fazer esse acompanhamento. Inclusive, eu tenho um probleminha que poderia ter se resolvido com fisioterapia ou com acompanhamento até de ortopedista, né? Mas assim, eu não tive Isso acompanhamento. no vôlei? Não, também do esporte, mas nesse caso não foi o vôlei. Teve uma corrida, eu jogava vôlei, aos 14 anos eu jogava vôlei, né? Já fazia 4 anos que estava jogando vôlei. Teve uma corrida acústica em comemoração ao aniversário da cidade aqui. E nessa, treinando para essa corrida, eu caí e fraturei o braço esquerdo. Né? Fizeram um serviço errado aqui no meu braço, que o braço, olha, não gira, tá entendendo? Ele não gira. Isso aqui para mim, para o voleibol não foi limitação nenhuma, mas hoje é uma limitação para o LPO, né? Para fazer um treinamento aqui com as barras olímpicas. Existe um movimento que a gente chama de clean, tem que puxar o peso, jogar ele aqui assim na altura dos ombros e o braço tem que fazer esse movimento. Só que esse aqui não faz, ó, a mão fica virada. Ele não faz, o braço fica girado. Então, ele tem essa limitação, mas para o voleibol isso não foi limitação. Poderia ter sido resolvido esse problema se eu tivesse um fisioterapeuta, né, para consertar o que o médico fez, ou se tivesse um ortopedista para ele ter me atendido e não ter feito o serviço que fizeram aqui no braço. E tudo isso que a gente falou aqui agora, gente, é sobre a rotina, sobre os treinos, sobre a saúde, serve também não só para uma pessoa como atleta, mas também como pessoa talvez sedentária, que não faz tanto exercício assim, né? Isso daí, justamente, porque quando a gente fala de tudo isso, dessa rotina saudável, quando a gente fala de um treinamento de força, um treinamento em academia, um crossfit, um cross-training, né? Um treinamento funcional, qualquer tipo de coisa nesse sentido, faz bem sim, tanto para quem é atleta quanto para quem não é atleta. Inclusive, esse espaço de treino que a gente fala, onde a gente faz um treinamento de força, é um espaço onde a gente acolhe pessoas, acolhe crianças, acolhe idosos, gestantes, acolhe pessoas com algumas comorbidades, como hipertensão, diabetes, né, cardiopatias. A gente acolhe pessoas que têm várias limitações, porque é um espaço para se melhorar a condição de saúde, né? Melhorar a condição de saúde. A atividade física, de um modo geral, ela proporciona bem-estar físico, mental, espiritual e social. Ou seja, a atividade física, ela os seus benefícios entram dentro daquilo que é o significado de saúde, né? O conceito de saúde segundo a Organização Mundial de Saúde, né? É o completo bem-estar biopsicossocial, físico, emocional e social. E a gente ainda pode acrescentar, como alguns outros autores acabam falando, né? Também o espiritual, né? É bom, gente, que essa entrevista sirva de aprendizado, né? Porque tem muito conhecimento aqui que acho que muitas pessoas não sabiam, né? E esse foi o nosso trabalho. Bem, eu gostaria de agradecer vocês pelo convite e me colocar à disposição da professora, à disposição da turma, caso queiram, né, que vá até a escola para a gente sentar para um bate-papo. Né? De repente vocês têm alguns questionamentos, algumas perguntas a serem feitas e preferem fazer isso, né? Pessoalmente, estou à disposição de vocês. Obrigado pelo convite.